Boa noite, meus amigos, meus irmãos. É uma alegria a gente poder ter a oportunidade de falar da nossa doutrina, embora agora em circunstâncias bem diferentes, mas os recursos tecnológicos estão justamente à nossa disposição e com muita inteligência e com um pouco de boa vontade, certamente nós vamos usando os recursos que nos são apresentados. Então, meus amigos, eu gostaria de demonstrar minha alegria de novamente poder estar me dirigindo a vocês, esperando que de alguma forma a gente possa ser útil nesses momentos tão especiais que nós estamos vivendo. Já temos aqui alguns amigos, alguns irmãos já contactando conosco, o Fábio, a Adriana também está conosco, boa noite. Assim, aos poucos, todos que estão nesta live, estando conosco para podermos conversar um pouquinho a respeito da doutrina, dos ensinamentos. O Fábio está nos informando que é do GI. Fábio, é um prazer te rever. Boa noite a todos. Luiz Guilherme, meu amigo, meu irmão, que nos dá o suporte. Um abraço para todos. William também lá do nosso GFOC. Eu digo lá do nosso GFOC, porque obviamente nós estamos em casa, né? Com um pouquinho mais de idade, então a gente está se resguardando. Que bom, Guilherme, que está tudo bem. Espero que a imagem e o som também estejam chegando bem a todos, né? Essas tecnologias nos oferecem uma segurança muito grande de trabalho e até um bom aproveitamento. Jane também está conosco. Enfim, vamos aguardando os minutos que nos separam das 8 horas para que a gente possa começar o nosso modesto trabalho dessa noite. Dizendo a vocês que, renovando a nossa alegria de estar com todos, esses momentos são muito especiais, são momentos de grande aprendizado para aqueles que são observadores, para aqueles que estão conseguindo manter a sua serenidade, enfim. Luiz, um abraço, meu irmão. Obrigado aí por estar conosco também e nos ter concedido essa oportunidade através do convite em nome do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Mas, como dizíamos, são momentos muito especiais para os mais atentos, aqueles que estão conseguindo manter a serenidade, buscando compreensão do porquê das coisas. Certamente tem uma visão ampliada e certamente também, com essa serenidade de que comentamos, a gente vai poder estender mão segura, né, amigos, a todos aqueles que nesse momento talvez não tenham conseguido ainda enxergar com os olhos espirituais o que está acontecendo. José Carlos também, um abraço, José Carlos. Edilane, continuo te devendo, mas deixa passar aí a pandemia que nós vamos estar juntos. Ediane lá da Praça Pasteur, né, do nosso SBE. Ana, minha aluna lá do núcleo da posse, daqui a pouco a gente vai estar de volta, viu, meus amigos? Dá um abraço em todos aí, Ana, daqui a pouco a gente vai estar junto, mantenha-se em casa, se conserve. Rafael também, um abraço, Adriana também, embora alguns talvez eu não me lembre de pronto da convivência, mas é sempre bom estar junto. Sheila Coimbra também. Sheila, um abração para você, viu, filha? Boa noite. Papai do Céu esteja conosco também nesses momentos, que a espiritualidade amiga possa estar junto conosco, que a gente possa ser merecedor dessa assistência, desses momentos poucos que nós vamos estar com mais intimidade, possam ser úteis, que possa, ainda que de maneira simples e normal, a gente acrescentar ao nosso patrimônio intelectual alguma conclusão, tirar algumas dúvidas, ou talvez, quem sabe, recolher material para análise, o que é fundamental. A gente precisa ter o nosso embornal espiritual vasto de ensinamentos para que a gente possa usá-los na medida que a vida vai se nos apresenta. A gente está muito pensativo, né, amigos, por esses momentos. Douglas, Enir, minha amiga, minha irmã, quanto tempo, agora mais separados ainda por essa quarentena. Espero que você esteja bem de saúde. Você é uma daquelas que, como eu, precisa se resguardar também. Márcio, um abraço, Márcio. Prazer em te ver, prazer em te ouvir.
Enfim, meus amigos, para mim está sendo uma alegria rever alguns amigos aí que há algum tempo, não só pela vida física, que a gente está separado agora por essa situação. Elizabeth Canela também, boa noite para você, minha amiga, minha irmã. Muito obrigado aí pelo carinho, pela consideração, pelo respeito. Enfim, um abraço estendido a todos aqueles que ainda que não estejam deixando aqui a sua presença, estão conosco nesse momento, estendo a todos, né, meu amigo? Rapidinho a gente vai estar de volta. Rita Abdaúde, Márcia Leal, Enir, mais uma vez, querida. Um abraço aí na nossa amiga que também está sempre junto de você. Poucos minutos nos separam, amigos, a nossa live, né? A gente está se acostumando aí com esse novo linguajar, com esses avanços que a tecnologia tem nos oferecido. A gente, apesar de ter um pouquinho mais de idade, a gente tem que entender que a fila anda. A Valesca Benayon também, Roberto Costa. O Roberto, se não me falha a memória, é aquele amigo da imprensa lá da Câmara dos Deputados. Prazer, Roberto. Na Câmara dos Vereadores, me perdoem. Bem, meus irmãos, poucos minutos nos separam. E nós hoje, então, para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos, nós temos aqui, segundo o meu cronômetro, um minutinho ainda para a gente esperar mais alguns irmãos que queiram se manifestar. Obrigado pelo desejo, Enir. Faremos um trabalho de acordo com a nossa pequena capacidade. Bem, meus irmãos, separamos hoje uma página, segundo o que nos foi pedido pela coordenação do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, e ela se baseia exatamente das mensagens que Paulo, que tanto bem nos fez, que tanto legado de informação nos concedeu. Eu, em particular, tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande por esse apóstolo, podemos se condicionar assim, porque apesar de não ter ele convivido com o Cristo em vida, não fosse a dedicação desse irmão, a compreensão, nós hoje talvez não estaríamos falando do Evangelho do Cristo. Foi e é, de fato, na minha concepção, o 13º apóstolo. E tantos os ensinamentos que deixou através das suas famosas epístolas. Aqui está uma que foi feita em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que ouvem. E Emmanuel, então, passa a dizer sobre o texto. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias como cofres vivos de Deus que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra procede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que conservam posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo as maiores repugnâncias. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e a desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é uma possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo.
porque pela tua conversação serás conhecido. Então, meus amigos, a palavra tem uma força muito grande. Hoje nós vamos conversar bastante sobre isso, porque ela provém de um pensamento educado ou não. Pela palavra, pela forma com que se expressa, podemos certamente conhecer o Espírito que habita o corpo. Antes da gente fazer a nossa prece, Elizabeth Silveira, Julinho, meu amigo, boa noite, meu amigo, meu irmão, obrigado aí pelo carinho, a Mara também, me perdoe. Bem, meus amigos, então nós incitamos a todos que nesse momento nós elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, em especial aos planos espirituais que nos protegem, que fazem por nós a tarefa que infelizmente talvez ainda nós não estejamos capacitados a fazer, mas pelo bem que nos querem, certamente conosco estão, quando nós manifestamos a intenção do desejo do bem. Elevamos ao nosso Mestre a todos esses irmãos amorosos que, de fato, querem que nós façamos e passamos por esta fase com muita altivez, com muita coragem, com muita resignação, demonstrando assim que a doutrina pregou dentro de nós essa fé raciocinada que nos é recomendada pelo codificador. Assim, meus amigos e meus irmãos espirituais, estejam conosco nesses momentos. Nos protejam, nos intuam, nos inspiram, para que não possamos só falar, mas também ouvir com clareza os ensinamentos que nessa noite estamos responsabilidade de distribuir. Muito obrigado, meus amigos. Estejam sempre conosco. Bem, meus amigos, nós, ao sermos solicitados de trazer um assunto, nós trouxemos hoje algo que é muito comum que nós falemos no nosso meio espírita, que é a respeito do pensamento. Ainda há pouco, a respeito da lição de Emmanuel, através do ensinamento de Paulo de Tarso, nós dissemos que, de fato, o pensamento é a nossa força criadora. Pelo pensar, que se manifesta de diversas formas, através de atos e palavras, nós identificamos o portador daquela evolução, de baixa ou de elevada graduação evolutiva. Assim, o pensamento, ele determina hoje o que estamos passando e vai determinar amanhã o que nós veremos de passar. Por isso, recomendou-se no início que nós tivéssemos bastante serenidade, tolerância, compreensão, paciência, fé, resignação diante desses momentos tão complicados que nós estamos vivendo. É um momento de muitas dúvidas, algumas incertezas, de busca de explicações para o que está se passando. Enfim, é um momento de muito aprendizado para quem tem ouvidos e olhos, como dizia Jesus, que tem ouvidos de ouvir e olhos de enxergar. Obviamente que quando ele dizia isso, ele não estava se referindo aos olhos físicos. Mais do que nunca hoje, nós estamos sendo convocados a despertar os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais. Nós não sabemos o que está acontecendo fisicamente, não. A ciência está em busca de certezas, de análises, de providências, e até o momento tudo é muito vago. De certa forma, sem que haja uma crítica, mas apenas um aditamento ao que está sendo dito, entende-se esse procedimento daqueles que, de certa forma, estão desarvorados procurando uma explicação. A maioria, infelizmente, são os olhos físicos, e o que os olhos físicos não enxergam, a incompreensão passa, então, a fazer parte dos nossos momentos, das nossas vidas. Serenidade, meus amigos, é muito importante nesse momento, que desperta a confiança em cada um de nós, de que Deus e Jesus são absolutamente justos e bons, que nenhuma folha cai sem que Deus o permita. Portanto, há de haver uma explicação. Há uma mensagem por detrás disso que nós precisamos compreender. Assim, em o capítulo 8 de Evangelho segundo o Espiritismo, que todos certamente devem conhecer, o Evangelho segundo o Espiritismo é o best-seller da doutrina espírita. Eu até me julgo a dizer que eu escolhi da doutrina espírita a sua parte mais impopular, que é a distribuição do Evangelho. É o caminho, é a verdade e é a vida. E a gente precisa se habituar a isso. E agora, certamente, é um dos instrumentos nos quais nós devemos recorrer quase que cotidianamente para obter essa serenidade que tanto a gente está falando nesses princípios
esse princípio da nossa conversa. E esse capítulo 8, que faz parte do Sermão da Montanha, do famoso Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bom, toda essa conversa que nós vamos encaminhar nessa noite, ela gira nessa direção. Mas por que então Jesus teria dito que, claro, que quando se fala puro coração, e ele o disse naquela época, era uma alegoria, uma metáfora, querendo representar algo. Nós sabemos que o coração é um órgão humano que não tem essa visão espiritual. Sabemos nós também que essa visão espiritual é determinada pela nossa mente espiritual, que passa suas mensagens para o cérebro, e o cérebro certamente então as executa segundo o que esse pensamento tem registrado, no caminho do bem ou no caminho do mal. Então fica aqui a indagação: por que então só aqueles que têm puro o pensamento, puramente verão a Deus? É muito simples da gente compreender. Hoje a doutrina espírita nos faculta essa condição de entendimento, e até de bom entendimento, e até com certa facilidade. Evidentemente, quando ele diz ver a Deus, também está criando uma outra metáfora, um ensinamento que à época não poderia ter sido mais claro. Hoje a gente entende. Ver a Deus é ver as coisas superiores, as coisas que excedem a questão física e material. Essa pandemia, a gente já disse isso ainda há pouco, ela nos leva a isso, a procurar as coisas que fisicamente a gente não pode enxergar, que fisicamente a gente não pode entender. Então, a cada vez que a gente se purifica, e hoje a doutrina espírita nos oferece essa oportunidade da gente melhorar a nossa conduta, como disse a mensagem anterior, a nossa fala, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de expressar através das ações, a doutrina espírita nos faculta todos esses elementos necessários para que pouco a pouco a gente possa descortinar aquilo que os nossos olhos humanos não enxergam. Ver a Deus é uma dessas características. Não conseguimos ainda enxergar as coisas de mais alto, porque nós ainda estamos muito enraizados à vida material. E vendo de um patamar inferior, certamente não podemos enxergar as coisas de um patamar superior. Mas ele deixa a mensagem que nós seremos muito felizes quando nós tivermos o nosso pensamento melhorado, porque é pouco a pouco, nesse exercício que a gente faz, através das reencarnações, nós vamos enxergando as coisas de mais alto. Certamente o que está se passando, haverá respostas. Alguns talvez as tenham. Talvez não seja importante, como também tenho o direito de manifestar a minha tese, de manifestar nesse momento a certeza que está acontecendo. Mas, certamente, estamos formando questões íntimas, buscando as coisas de mais alto, já que o que nós estamos vendo não podemos sentir, pegar, não sabemos a forma. A ciência diz que tem, mas será que é isso mesmo? Fica aqui uma tese para ser debatida, não é? Então, meus irmãos, o pensamento não é de hoje que é recomendado que a gente o melhore. Não é de hoje, isso já vem de muito tempo, que é fundamental essa nossa forma de pensar. Porque mesmo que hoje nós tenhamos a doutrina espírita, o que não era no passado um pouco mais remoto, mesmo assim se reconhece que essa energia que hoje nós produzimos, de qualidade inferior ou superior, ela provém de uma forma educada, de uma forma de ver a vida de uma maneira evolutiva, uma vida de mais alto. Há muitos, e a gente aqui não está discriminando ninguém, que infelizmente vê aos réis, como se disse anteriormente, a respeito da visão material, da visão espiritual. E vendo assim, vive a vida material como se fosse a primeira, a única e a última. Não é menos verdade para os observadores, sem ser crítico. Estamos vendo isso. A maioria da humanidade ainda está vendo a coisa da questão material. Por isso, vive por ela, luta por ela e acha que por ela está tudo feito, porque ainda não acredita, isso um dia virá à tona, de que existe muito mais do que simplesmente um corpo físico animado por um cérebro. Na realidade, existe um corpo físico animado por uma mente, e a mente, a gente sabe que ela não tem concepções físicas, ela tem concepções espirituais. Mas já Mahatma Gandhi, em 1869, ele dizia que a felicidade não está em viver, mas está em saber viver.
É o que a doutrina espírita hoje promulga. Existe até uma musiquinha, e eu acho que nós que não somos nem tão saudosistas assim, mas certamente já ouvimos algumas vezes. Aliás, o nosso GU, que tem esse slogan estampado na sua mensagem, é preciso saber viver, já dizia o nosso Roberto Carlos. Né? De fato, a gente precisa aprender a viver, e esses momentos são para isso. Quantas coisas estão vindo à tona, nos mostrando a mudança, a necessidade da mudança comportamental. E isso, evidentemente, decorre do pensamento, porque é ele que vai determinar como eu me movo, o que falo, o que não devo falar, como eu procedo nessa ou naquela condição, o que faço com a moralidade ou a imoralidade que eu exteriorizo, por acreditar ou não em algo maior. Então, Gandhi já era sábio quando ele dizia que a felicidade não está em viver, mas sim em saber viver. E ele prossegue, não vive mais o que vive, mas o que vive melhor. Então, nós de fato achamos que a vida material, muitos acham assim, é o que é mais importante. Se eu estiver bem com a matéria, está tudo bem. Só que a gente esquece, ou eles esquecem, ou alguns esquecem, que toda essa conquista da vida material aqui fica. O que vai é o legado que o espírito faz do uso da matéria que lhe veio como oportunidade de felicidade, entre aspas, física. Aristóteles, em 384 a.C., diz que pensar é uma ação divina. Pois é, em outras palavras, ele já dizia, o pensar não é do corpo físico, o pensar é algo superior ao corpo físico. André Luiz, num dos seus ensinamentos, diz que o pensamento é uma força criadora do nosso espírito. Diz-me o que tu pensas que eu direi quem tu és. Não é isso? Essa é uma frase antiga. Também André Luiz diz que, pelo pensamento, transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, é isso. A importância do pensar bem, determina a nossa alegria ou a nossa tristeza. Vamos caminhar numa direção, meus amigos, explorando essa questão do pensamento, porque ela é uma força. A gente sabe que tudo no mundo, as literaturas espíritas, algumas delas com abundância, nos falam sobre isso. É uma força magnética, é uma ação magnética. Hoje nós vivemos magnetizados, né? E isso decorre da nossa forma de pensar. Então, as forças em constantes movimentos de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria, formando associações de cargas positivas ou negativas. Pela minha tese, e eu aqui não quero lançar nenhuma dúvida, é apenas algo que eu vejo, mas não dissemino muito, porque de fato carece de mais pesquisas, de mais certezas. Eu entendo que essas forças negativas que existem, elas estão criando uma espécie de egrégora. Egrégora, para aqueles que não conhecem, talvez todos conheçam, me permito então só adicionar. A egrégora é como se os nossos pensamentos tomassem uma forma plasmática, chama-se, quando negativa, de miasmas, numa residência, por exemplo, onde há muitas discussões, onde muitos desentendimentos, ofensas, imoralidades. As paredes ficam com essas plasmadas e miasmas. E esses miasmas, então, passam a fazer parte do ambiente. Por isso, os mais sensíveis, aqueles que têm uma sensibilidade um pouco mais à flor da pele, como se fala no popular, ao entrar no ambiente, sente o peso ou a leveza. No caso da leveza, os miasmas não existem. Mas no caso do peso, que é aquela psicosfera pesada, representa os miasmas. Isso é chamado de egrégora. Chico chamava de egrégora através de Emmanuel. Ora, se numa casa, entre quatro paredes, os pensamentos formam essa egrégora, vamos imaginar o planeta no sistema que está, com todos pensando, a grande maioria pensando de forma negativa, forma esses miasmas enormes. Só que não há paredes, mas há um teto que nos separa das questões espirituais.
Só para mim esclarecer por que que veio isso na minha cabeça, e é uma tese, evidentemente, que eu peço aos amigos que pesquisem, que não é para acreditar, é apenas para considerar, se assim o desejarem. Nós aqui no grupo, agora não, claro, todos em recesso, mas nas nossas reuniões mediúnicas, ao final das nossas reuniões, o nosso mentor espiritual vem sempre nos assistir. Grupo Espírito União, Compreensão e Caridade, eu quero crer que muitos pelo menos já ouviram falar. E ao final da mediúnica, esse irmão sempre diz. E às vezes eles chegam aqui com a capacidade bem extenuada. E o comentário é o seguinte: hoje tivemos, e a equipe espiritual, muita dificuldade para ultrapassar essa camada espessa de pensamentos negativos. Foi muito dificultoso estar com vocês hoje. Obviamente, quem tem aquela leveza espiritual, esse menos peso material, ele ao entrar no ambiente, como a gente disse, sente o peso daquilo que é baixo, daquilo que de fato é inferior. Assim decorre a mesma coisa com esses irmãos. Tem que atravessar essa camada espessa de pensamentos negativos que nós estamos plasmando pelos momentos extremamente materializados. Bem, meus amigos, é muito interessante como é que essas coisas acontecem. Fica aqui uma tese para ser pensada. Será que essas doenças invisíveis não podem partir desse cheiro que a gente está absorvendo? Me desculpe a expressão. Porque às vezes a gente entra e sente o peso que está se fazendo, não é? Isso em diversas ocasiões. Então, meus amigos, sinceramente, penso eu que está acontecendo uma enorme egrégora. E essa egrégora espiritual, evidentemente, que vai bater na porta de muitos dos quais não estão preparados. É uma questão perispiritual. Quando eu falo isso, eu queria me justificar, talvez até como tese mesmo, para reforçar essa tese, não querendo convencer ninguém de nada, pelo contrário, me perdoem, eu estou expressando o que vejo, posso estar errado. Tá? Por isso não convido ninguém a acreditar no que eu digo. Peço que leve em conta e possa tirar suas conclusões, talvez considerando essa possibilidade. Mas não há, na Bíblia, nos relatos bíblicos, nenhuma menção a que Jesus tenha ficado doente em algum momento dessa trajetória até os 33 anos. E era uma época em que havia muita falta de pudor, muita falta de asseio, era extremamente complicado, as enfermidades viscerais eram enormes. No entanto, Jesus saiu imune. Passou pelo que passou, a gente sabe a história, ou a história conta. Mas, fisicamente, não há notícia nenhuma registrado nos aspectos bíblicos de que Jesus teria ficado doente. E a pergunta que fica no ar é exatamente isso. Por que isso? Nós vamos ver se a gente, no decorrer da nossa conversa, consegue tocar nesse assunto de maneira mais literal. Porque o seu perispírito era diferente. Quando eu digo isso, eu digo que, de certa forma, para aqueles que têm juízo e respeito à vida material, muito embora tenham uma compreensão maior das questões espirituais, certamente pela aplicação, pelo esforço que fazem para domar suas inclinações mais, como Kardec sugere, né, pelos espíritos que o assistiram, certamente com essa luta interior em tornar-se uma pessoa melhor, em colocar para fora as suas questões positivas, obviamente que o perispírito sofre transformações para melhor, assim como também o perispírito sofre transformações para pior quando nós nos manifestamos na direção do mal. Então é um processo absolutamente normal. Então, se há uma egrégora, e vejam como eu estou colocando, se há uma egrégora, como a gente está falando aqui, essa egrégora vai bater na porta daqueles que estão mais fragilizados. Obviamente que nós temos que levar em conta que, embora muitos tenham essa concepção espiritual um pouco mais elevada pelo esforço que fazem, ora, precisam também usar bem o livre-arbítrio. Isso não significa dizer que, embora talvez alguns de nós tenham o perispírito mais essenciado, tenha que sair por aí fazendo o que pode, achando que estão imunes. Não é isso. É uma questão de bom senso.
Não é? Então, muitos, mesmo tendo as questões perispirituais mais essenciadas, ao usar mal o seu livre-arbítrio, pode se envolver. Nós, da doutrina espírita, do movimento organizado, temos essa consciência. Tanto é verdade que estamos provocando um recesso até que tudo se normalize e a gente possa voltar a conviver socialmente. Isso é uma questão de bom senso, é usar bem o livre-arbítrio. Já já tudo passa, então a gente vai continuar a nossa trajetória. Então, meus amigos, Jesus tinha esse perispírito que não ficava tão vulnerável às questões físicas. É isso que a gente está se referindo, que fica aqui com uma proposta de pensar. A força mental, instrumento da vontade, pode vir a gerar para si mesmo prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero. Pode atrair os agentes de luz ou sombra, estados de vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade, assim como pode também fazer o bem ou o mal através da energia que produz. É até muito engraçado isso, mas porque isso é uma coisa muito antiga, muito embora talvez ainda aconteça. Eu gosto muito de planta, né? Eu lido muito com planta, gosto muito. Para mim, nesses momentos, tem sido até uma terapia, porque também estou afastado dos meus negócios, do meu ganha-pão material. E lido muito com isso e gosto pelo que faço. Mas dizem que às vezes você tem uma plantinha em casa e entra uma pessoa e olha aquela plantinha e, com aquele olhar aguçado, diz, nossa, que planta bonita, que coisa maravilhosa. E a pessoa então vai-se embora e no dia seguinte o proprietário da plantinha olha e a plantinha está murcha, né? Então diz que é o tal do olho gordo, né? Na realidade, ia acontecendo, e certamente aconteceu, e talvez até aconteça, quando se fala em olho gordo, se faz que aquela pessoa manifesta um desejo inferior. E esse desejo inferior, ela tem um teor magnético. Ela tem uma condição de que, de certa forma, refere-se a uma energia negativa. E essa energia negativa, para a planta ser algo que não tem defesa, ela provoca um efeito a ponto de tirar-lhe todas as energias. Já conversaram com alguém assim? Que de repente você conversa, parece que no meio da conversa, ou depois de deixado, você está sugado, você está com as suas energias exauridas? Pois é, amigos. Isso não é motivo da gente desqualificar, discriminar e talvez expulsar da nossa vida. É para a gente compreender. Talvez não seja isso que a gente esteja vivendo. Algumas pessoas mais fragilizadas estão se deixando abater, com conhecimento ou não, para o que está acontecendo. Fica aí mais uma interrogação. Portanto, nós temos dentro de nós uma força mental, e essa força tem energia. Outro dia mesmo, vendo um aspecto científico nesses momentos de clausura, entre aspas, né? Eu estava vendo uma pesquisa científica e que diziam que, o cientista estava dizendo que a nossa mente, ele se referia assim, tem uma capacidade muito grande de produção, e a gente sabe que é isso, na medida que evolui, que você acrescenta patrimônio, ela vai então se manifestando nessa ou naquela direção. Infelizmente, muitos usam essa mente brilhante para o mal, isso é horrível, mas a cada um segundo suas obras, a gente se puder ajuda, se não puder, a gente reza por eles. Mas aqueles que a usam de forma positiva, dizia o cientista, que nós conseguimos usar dessa mente, dessa ligação com o poder espiritual, apenas 15% disso. Nesse atual estágio evolutivo, repito, nós usamos apenas 15% desse potencial, faltam 85%. Então, quanta coisa há para a gente ainda usar desde que a gente se movimente na direção do bem. Isso vai novamente lá ao ensinamento que dissemos e abrimos a nossa conversa dessa noite. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Temos que aumentar esse percentual para poder, então, alcançar as coisas superiores. Pelos princípios mentais, influenciamos em todas as direções. Falamos ainda há pouco da questão da plantinha. Se tiver alguém aqui, gente, não vem com essa intenção aqui na minha casa não, tá, gente? Eu gosto muito das plantinhas e vou ficar muito triste se acontecer. Vou ter que destilar toda a minha energia positiva para que ela se recupere. Desculpa, é só uma brincadeira. Emitimos uma ideia, passamos a refletir uma onda. Perdão.
Essa onda é composta de uma força que irá se unir às que se assemelham. Com intensidade tal, corresponde à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-se assim em ligação com todos os que nos comungam o modo de ser. Então são as chamadas afinidades. Falamos ainda há pouco na nossa conversa sobre o magnetismo. Nós convivemos aonde há o magnetismo, que são forças que se atraem. Mas evidentemente que por ser um magneto, nem tudo que o magneto quer atrair consegue, porque há forças que não correspondem àquela energia que esse magnetismo está exercendo. Eu tenho uma loja de materiais de construção e lá na loja a gente tem um limazinho, né? Então tem uma diferença para a gente conhecer o que é metal e o que é, por exemplo, um metal leve e pesado, né? O metal, o magneto consegue imantar, já o outro ela não consegue, cai, simplesmente não adere. É mais ou menos um exemplo dessa natureza no nosso círculo de convivência, né? Tem pessoas com as quais a gente se afina porque há um magnetismo, há uma intenção na direção daquela que se... E há aqueles também que se afinam por questões inferiores, que se somam em fazer o que a gente está assistindo corriqueiramente nos nossos informes jornalísticos dessa ou daquela procedência. Então são forças que se unem o magnetismo. Por isso, tudo na vida é magnetismo. É nessa projeção de forças que determinamos, então, o intercâmbio com as mentes encarnadas ou desencarnadas. Esse é um outro aspecto. Porque o que morre é o cérebro, mas a mente vive e a mente está no espírito. Então, na medida que eu manifesto nessa ou naquela direção esse fator eletromagnético, eu atraio forças da mesma natureza, físicas ou fora dela. Portanto, aqui há um dado que a gente sempre gosta de dizer, isso consta de um ensinamento de um livro que chama-se Lírios de Esperança. E lá, nossa Maria Modesto, médium mineira, já desencarnada, que é uma das responsáveis pelo Hospital Esperança no plano espiritual, que trabalha sob a supervisão de Eurípides Barçanufo, que é o dirigente desse Hospital Esperança. Essas são as notícias que a gente tem. Ela orientando alguém sobre essa questão, ela dizia, à época, o livro me parece que era de 2002, me perdoem se não é exatamente isso, mas à época ela dizia que hoje nós somos nessa psicosfera 35 bilhões de espíritos. Nesse sistema solar do qual a Terra está agregado, são os 35 bilhões de espíritos. Pela época, hoje um pouco mais, certamente, haviam 7 bilhões encarnados. Portanto, há 28 bilhões desencarnados, o que nos dá uma ideia matemática, não exatamente nessa proporção, de que cada pensamento, cada energia que eu lanço no ar, pelo menos 4 me acompanham na mesma sensação. Por isso, às vezes, em discussões, em debates, em questões acalorosas, aonde foge a nossa temperança, o que era pequenininho fica enorme, a gente não consegue refrear, porque não é mais um pensamento, são vários pensamentos atuando sobre a mesma energia, por isso fica tão forte, e é preciso que haja uma luta muito grande para que a gente se mantenha equilibrado. É nessa projeção, então, que nós determinamos, repetindo, o intercâmbio com as forças encarnadas e encarnadas, na pauta do bem ou do mal, segundo as nossas próprias escolhas. A liberdade de escolha nas linhas da lei divina é clara e incontestável nos processos da consciência. De certa forma, isso é muito normal, ainda que a gente não tenha a educação, ou seja, aquela clareza de que a gente precisa lutar mais contra as nossas imperfeições. Nós, quando terminamos um ato, certamente a nossa mente passa a avaliar, fazer um balanço de qual foi o meu comportamento. E, obviamente, como seres já crescidos, experientes, espíritos reencarnantes, há de passar pela nossa mente uma avaliação, ainda que rápida, que vai encontrar receptividade ou não, dependendo da forma com que a gente se comporta, de se nós tivermos procedido corretamente ou incorretamente. Pode haver uma condenação ou não, devido à imoralidade ou à moralidade de cada um. Se nós estivermos moralizados ou lutando para assim sermos, certamente haverá uma condenação da qual nossa consciência, entre aspas, vai pesar. Em caso contrário, não, simplesmente é isso mesmo, não leva o desaforo para casa, pronto, acabou, bateu, levou, e é essa circunstância. E tem uma outra que diz, né, se eu não botar para fora, eu vou ter um infarto. Se nós tivermos algum cardiologista aqui de perto, vai certamente aprovar. Como? Né? Isso é uma desculpa para poder fazer e continuar naquela trajetória. Então, meus amigos,
essa escolha que nós fazemos, ela é fundamental pelo processo reeducatório. A liberdade de escolha nas leis divinas, ela é clara e incontestável, repetindo. Ainda assim, o homem tem pelo pensamento o poder de livre ação para eleger como rota de conduta o bem ou o mal, o discernimento, ou seja, o livre-arbítrio. Deve ser assim usado a feição que determina a razão e a lógica. Eu, em particular, me perdoem falar na primeira pessoa, eu gosto muito da lógica. E para falar da lógica, eu tenho que ir ao pai da lógica, Aristóteles, né? Que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. E numa época mais contemporânea, em século XVI, eu me lembro muito de René Descartes. É outro que adotava a lógica como função e conduta da sua própria vida. O que é a lógica? A lógica é a conclusão daquilo que eu analisei, que é a razão, e que me leva à conclusão, pela lógica, que eu estou certo. Aliás, digo de passagem, repetindo isso, e já falei algumas vezes, que é um dos fatores que a doutrina espírita me convence é justamente a lógica. Porque dentro da doutrina espírita, 2 mais 2 é igual a 4 e não é diferente disso. Isso é lógica. Não me deixa dúvida. Não me deixa outra opção a não ser, segundo o meu discernimento, caminhar nesta ou naquela direção. Então eu sou muito fã da lógica. E o uso do livre-arbítrio me concede isso pelos ensinamentos que eu tenho. Por isso a minha consciência pesa mais ou pesa menos, dependendo do que eu pratico. É muito difícil, meus amigos, é um processo evolutivo dos quais a gente precisa avançar. Sem fazer e não usar nenhum poder acusatório, porque não tenho esse direito, porque também não sou perfeito, com certeza não, embora devo considerar que estou lutando para ser melhor, né? A nossa mente, meus amigos, ela tem esse potencial de análise, de nos dizer com rapidez ou não, de permanecer naquele raciocínio ou não, por horas, por dias, por semanas, por meses. É nessa análise, segundo o que eu produzi, que eu vou saber se de fato eu estou já absorvendo melhor os ensinamentos, que já de fato eu estou fazendo o bom uso como deveria, que de fato eu estou me tornando uma pessoa melhor. É no chamado ressentimento diante de um fato que está ocorrendo. Assim, nessa análise íntima que Santo Agostinho nos recomenda que nós façamos todas as noites, durante o dia nós analisamos então à noite o nosso procedimento diário. E com honestidade e sinceridade, segundo o parâmetro que nós estamos adquirindo da lógica da doutrina espírita, nós fazemos uma autoavaliação. E dentro dessa autoavaliação, no decorrer das horas, dos dias, enfim, nós vamos então fazendo aquela introspecção na medida de conhecer se o Antônio Carlos está melhor, ou se o Antônio Carlos está estagnado, ou se o Antônio Carlos não está tirando proveito daquilo que está tendo como lógica. Porque tem isso, né, amigos? Existe uma diferença entre o saber e o fazer, né? E a gente precisa se esforçar. Cabe, quando a gente fala em se esforçar, e é muito importante que a gente entenda isso, a doutrina espírita condena o fanatismo, viu, meus irmãos? O esforço deve existir sim, com certeza sempre, mas de acordo com as nossas possibilidades, ou seja, fazer o nosso melhor, de acordo com a nossa possibilidade. Não é? O fanatismo, repito, é doença. E nós certamente vamos lutar com aquilo que nós temos de melhor. Mas sabendo que, ainda assim, me desculpem se isso não é uma boa notícia, não sairemos daqui com um par de asas nas costas. Mas, certamente, segundo a nossa própria consciência, pelo procedimento diário que foi nos concitado por Santo Agostinho, nós sairemos daqui melhor do que quando chegamos, não é? Vamos lá fazer a nossa provinha, vamos analisar o nosso projeto de vida que o fizemos antes da reencarnação e aí, frente a frente conosco mesmo, vamos dar uma nota para o nosso procedimento nessa encarnação. E esse manancial de informação que a doutrina espírita nos faculta é fundamental para que a gente chegue lá e pelo menos passe de ano, né? Mesmo que a gente possa galgar alguns degraus mais. Entendemos que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, são as chamadas afinidades. Percebemos que cada espírito gera em si inimaginável potencial de forças eletromagnéticas. Faço uma paradinha para dizer, o pensamento, meus amigos, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Pensou, ligou. Portanto, é muito importante
que a gente tenha domínio sobre essas forças eletromagnéticas, exteriorizando então nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumulam em si próprios. A gente começa a entender, embora a gente vai talvez prosseguir um pouquinho aqui, de acordo com o tempo nos faculta, o que era Jesus naquela ocasião, né? Os chamados milagres, era tudo uma força do pensamento, uma ação que certamente por ele tinha menos dificuldade de provocar, porque essas forças eletromagnéticas de teor mais elevado que a materialização pode obstruir e obstrui, porque se a gente vive na corrente do mal, a gente não vai produzir coisa boa. Jesus o fazia com muita naturalidade, certamente acessava as correntes mais superiores, recolhendo de lá então os materiais que nós, pobres, né, mortais, não temos ainda condições, muito embora reconheçamos que alguns dos nossos irmãos que muita força fazem para caminhar na direção do bem, eles estão conseguindo realizar prodígios. Arrisco até a dizer, né, meus irmãos, se Jesus tivesse passado na Terra em sua última reencarnação, porque foi a última, viu? Ele não volta mais enquanto a gente não passar de plano de regeneração. Então, o que Jesus produziu, ele teria passado simplesmente como um homem comum e natural. Ele precisava provocar, acima de tudo, alguma coisa fenomenal, chamados milagres, para que hoje nós pudéssemos aqui estar o respeitando e, de certa forma, se mirando na sua conduta e estimulando para que a gente se tornasse uma pessoa melhor. Então, Jesus foi e é, para nós, nesse atual momento evolutivo, a nosso caminho, a nossa verdade é vida. É isso que nós precisamos fazer. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo, porque o pensamento é exatamente aquilo que o espírito traz dentro dele, criamos formas, pensamentos que arremessamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza. E não é isso? A gente às vezes vai abraçar uma pessoa, do nosso convívio ou não, e a gente sente por essa energia produzida, que se aquele teor que no momento a gente está se envolvendo é agradável ou não. Tem pessoas que a gente adora abraçar. Não é? Hoje a gente não pode fazer isso, pelo menos por enquanto, nem é recomendável. Então a gente sente aquela alegria, aquele pasou, aquela troca de energias, é como se a gente tivesse ligado numa corrente 110 e ela produzisse o efeito de ligar alguma coisa dentro da gente. Já outras, a gente o faz, mas sente um certo repelimento. Melhor seria talvez que a gente não tivesse tanta intimidade de abraçar. Representa que há cargas negativas. Se é dele ou minha, eu não sei. Só sei que são forças antagônicas. E aí, honestamente, eu preciso olhar para dentro de mim antes de criticar se era eu ou se era ele. Porque eu estou exteriorizando a energia que é compatível ou incompatível com aquele que convive comigo. Portanto, é muito importante, de forma honesta, que nós possamos considerar. Eu, às vezes, não posso estar bem. Às vezes, o meu pensamento é que está repelindo. Não é a pessoa que está me repelindo. E isso é um ato honesto, para que a gente chegue à lógica de onde a gente precisa, se é que precisa, se melhorar. Os fatos narrados no Evangelho, e que foram até aqui considerados como miraculosos, a gente estava falando ainda há pouco sobre isso, pertencem, na maioria das vezes, à ordem dos fenômenos psíquicos. Psíquicos, obviamente, é do psíquico, da mente, né? Então, são coisas que a mente produz, né? E esses fenômenos são produzidos pela mente, que por magnetismo, né? A gente já falou isso ainda há pouco, quer dizer, daqueles que têm por causa primeira as faculdades e os atributos da alma, ou do espírito, como queiram. Então, quando a gente tem essa intenção de caminhar na boa direção, o primeiro processo disso, meus amigos, me permitam, é o autoconhecimento, né? É isso que a doutrina está nos suscitando, que a gente se autoconheça, que a gente saiba quem é o espírito que habita o corpo do Antônio Carlos. Esse é o primeiro passo, honestamente, com sinceridade, sem falsa pretensão, enfim, olhar claramente. Né? E às vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite, mas isso é outro fato que a gente está aprendendo agora a conhecer, para que a gente possa lidar com menos dificuldade com essas questões, muito embora, como disse anteriormente, existe uma distância entre o saber e o fazer. Mas não importa.
num caminho de 1 a 100, se você não der o primeiro passo, você nunca chega a 100. O importante é começar, mas começar com energia, né? Com vontade de chegar e com o objetivo traçado de ser uma pessoa, ou melhor, um espírito melhor. E essa atmosfera psíquica que a gente exterioriza, ele é produto exatamente dessa formação moral que o Evangelho tanto nos concita a fazer. Por isso eu disse a vocês, né, eu escolhi da doutrina espírita a parte mais impopular. Por que impopular? Porque mexe com cada um. Ela obriga que a gente olhe para dentro e com honestidade a gente se autoavalie. Isso é muito complicado. E para que a gente não se sinta diminuído e menos consolado, Paulo de Tarso dizia isso em outras palavras. Eu tenho um espinho na carne. O bem que eu gostaria de fazer, não faço. O mal que eu gostaria de evitar, esse eu faço. Então, ele mesmo reconhecia que ele estava entrando em contato com as verdades íntimas e que tinha uma grande dificuldade de superar aquelas questões inferiores que residiam dentro dele. Nós não é diferente. Nós ainda não estamos perfeitos, estamos lutando, nós estamos num processo de autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai fazer com que a gente, então, sinta um espinho na carne, ou seja, um compromisso com a verdade que nos convida a caminhar numa outra direção. E muitas das vezes a vida material nos envolve de tal forma que não nos permite esse olhar isento e irresponsável para que a gente possa modificar o que até então a gente achava que era absolutamente normal. Imagina, sem querer aqui puxar a brasa para a sardinha da doutrina, a verdade da doutrina é uma verdade muito clara, muito fácil de ser entendida. Imagina aqueles que não têm contato com isso. Quanta dificuldade tem. Não precisa muito. Talvez nós estejamos falando aqui de pessoas que sentam ao redor da nossa mesa, que durmam na mesma cama, que participam do processo do trabalho, do processo da própria doutrina, porque a doutrina é muito boa, mas nem todos nós somos exatamente aquilo que nós ouvimos. Nem todos nós, talvez, estejamos fazendo a força que deveríamos fazer segundo os conhecimentos que a gente está adquirindo. Há um compromisso muito grande intrínseco. Nós estamos assumindo um compromisso com a nossa verdade. Portanto, plagiando, nós temos um espinho na carne. E é muito importante que a gente entenda que esse espinho faça o efeito que ele precisa fazer. Porque às vezes, meus amigos, para a gente acordar para a vida, é preciso levar um tombo dela. Não é? Aquela frase fatídica, antiga, se não for pelo amor, vai pela dor. Então, se a gente não compreender essa responsabilidade que nós estamos adquirindo com as verdades que a doutrina espírita nos oferece, só tem um caminho. Temos que passar pela dor para valorizar esse legado enorme que nós estamos tendo à nossa disposição. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa sobre as propriedades do fluido perispiritual. Falávamos isso ainda há pouco a respeito de Jesus. Na medida que a gente progride moralmente, colocando com os nossos esforços possíveis os ensinamentos que nós estamos absorvendo e pela prática, evidentemente, não adianta só ter um legado informal e não colocar exteriorizando aquilo que tem, a gente vai concomitantemente essenciando o nosso perispírito. Jesus deixa isso claro, falamos isso ainda há pouco. O procedimento de Jesus, seu perispírito foi se essenciando na medida que ele caminhou, sabe-se lá por quantas experiências, tornando-se com aquela pureza que é para nós. No entanto, é interessante lembrar mais uma vez isso, que nos serve de consolo. Jesus, ao incitado por alguém, Senhor, diga ao meu irmão, bom homem, e ele... Bom, bom é Deus. Nem ele se achava bom, porque ele sabia da sua realidade. Para nós é o que a gente tem de melhor. O melhor espírito, o melhor exemplo que para nós habitou entre nós. Não é? Imagina então quanto falta para uma pureza a gente não pode qualificar, muito embora para nós é tudo de bom. Jesus é o ser mais perfeito, Kardec fala isso, os espíritos também aderem a essa questão, que apareceu entre nós. Então cedo o outro não. E isso se dá justamente ao esforço que se faz pela sua moralização, que o Evangelho nos sugere. Basicamente, e Jesus combateu isso na sua última reencarnação, o orgulho e o egoísmo, que é pai e mãe de todas as outras imperfeições, e que requerem conhecimento, vigilância e depois esforço para pelo menos domar. Interessante, citando mais uma vez, essa frase que Kardec recebe da espiritualidade amiga,
que sugere que não vença. Ele diz, reconhece o verdadeiro espírita, né? A gente sabe disso, pelos esforços que emprega para poder domar as suas inclinações mais. É tão sábio essa frase que elas sabem, os espíritos sabem, da nossa dificuldade em vencer. Então ele sugere que pelo menos a gente dome. E aí a gente volta logo mais de novo ao pensamento. Que nós tenhamos pelo menos domado as nossas inclinações mais. O que significa isso? Que embora eu pense, eu já não falo mais e já não faço mais. Muito embora ainda exista aquele mal dentro de mim, aquela imperfeição que requer mais esforço para ser combatida, eu já tenho um domínio sobre elas. Ou seja, a minha mente, ainda pela minha involução, manda eu agir nesta ou naquela direção inferior. E eu já com o conhecimento e com o esforço que eu faço, eu as mantenho sob domínio. Já não falo e já não faço. Isso é um avanço muito grande. Um plano de regeneração é isso, viu, amigos? Um plano de regeneração é exatamente isso. Regenerado não significa curado. É alguém que está se regenerando. Portanto, o mal ainda existe. Eu costumo usar um termo, e agora está muito claro porque está muito na moda usar. A gente saiu do CTI, ou da UTI, e foi levado para o quarto. Mas continua doente. Se não vigiar a doença, eu volto para o CTI. Os exilados de capela são um exemplo dessa natureza, né, amigo? Alguns deles, né, não vigiaram bastante e acharam já que foram obrigados, entre aspas, pela ação da evolução, a frequentar novamente. Como homem, Jesus tinha então a organização dos seres carnais, tinha um corpo carnal. Mas, como espírito desligado da matéria, vivia a vida espiritual mais do que a vida corpórea, na qual controlava então as fraquezas. Incitado, provocado, maltratado, era o silêncio a sua resposta. Porque ele sabia muito bem de que tudo que ele fizesse voltaria-se contra ele. Se vocês me permitem, já quase ao finalzinho da nossa conversa dessa noite, eu vou dizer algo que leva a respeito da gente se calar diante da ignorância. Os Estados Unidos, né, principalmente os filmes americanos, policiais, né, quando o policial prende lá um marginal ou alguém que cometeu um delito, a primeira coisa que eles falam, abordando o cidadão, é: você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser pode vir contra você. É exatamente isso que acontece com a ignorância. Se nós a rebatemos, se nós, de certa forma, entramos para dentro daquele pensamento não positivo, daquela maledicência que se passa naquele ser, nós vamos dando armas para que aquilo continue. Façam uma análise, vê se a gente eu pelo menos certamente já passei por isso. Quanto mais você entra para dentro da ignorância, mais você dá arma para o ignorante te afrontar. E aquilo a gente não sabe onde vai parar. E Jesus sabiamente fazia isso com muita classe. Ele simplesmente ouvia, entendia, sentia o teor eletromagnético que vem a intenção daquele que queria provocar alguma coisa e se calava. Para muitos um covarde, não é? A história conta isso. Mas para ele, sábio, ele só ia piorar o que já não estava bom. Então, meus amigos, meus irmãos, é muito sábio. Isso não é acovardar-se. Isso simplesmente é agir com sapiência. Né? Então, isso decorre exatamente dos nossos fluidos perispirituais, que nos aconselham a caminhar nessa direção. A superioridade de Jesus, portanto, não se prendia ao corpo físico, e sim a matéria, mas o seu espírito que dominava a matéria de forma absoluta. E de seu espírito, a aurida da parte mais quintessenciada dos fluidos. É aí que paira a nossa conversa dessa noite, porque Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, o pensamento, ou seja, esse fluxo energético do campo espiritual de cada ser, se gradua nos mais diversos tipos de onda. Quer dizer, na medida que você sensia o teu perispírito, que é o órgão de ligação com as questões superiores, nós espíritas sabemos disso, você vai subindo a possibilidade de enxergar de mais alto, como subir uma montanha, não é?
Aquele que sobe uma montanha, se ele ficar aos rés, ele vê o horizonte aos rés da montanha. Mas na medida que ele sobe a montanha, com esforço, obviamente, porque está subindo, ele começa a enxergar o horizonte, de outra visão, até chegar no topo. Quando ele chega no topo, então, o horizonte todo se descortina e a visão dele é muito mais ampliada, ao contrário daquele que ficou lá aos rés da montanha, que passa a enxergar só até onde ele se esforçou. Assim também é essa questão dos raios. Aquele que se quintessencia, ele começa então a ter acesso às questões superiores, às diversas camadas de planos mais altivos, de onde então ele pode recolher todo aquele subsídio, aquelas questões que necessita para beneficiar, para seu alto benefício também. Então, essas ondas, desde os raios super ultra curtos, que se exprime então nas regiões angélicas. Quando a gente fala a palavra angélica, alguém que já se sublimou, quer dizer, que está justamente com condições de atingir níveis superiores, passando então pelas oscilações curtas, médias e longas, que se exterioriza a mente humana ainda humanizada. Por isso, cada um tem em si, de acordo com a evolução que faz e a essencialidade do seu espírito, do seu perispírito, fazer os chamados milagres. Né? Um passe magnético é um milagre, porque naquele momento onde o ser que fez força para melhorar a sua condição moral, ele está recolhendo os fluidos e trabalhando com mentes da mesma natureza que podem provocar algo muito mais essenciado do que aqueles que ainda não fizeram esse exercício. E assim sucessivamente. Então, o grande núcleo criador, que normalmente é um dístico, a gente não tem aqui como dizer isso, como se a gente imaginasse um círculo, e no meio desse círculo está o grande núcleo criador, o grande poder criador, que nós chamamos de Deus, não é? Então, esse pensamento a gente não tem como medir, não tem como mensurar. É o poder imensurável do Criador. Jesus recolhia, para fazer os milagres que o fazia, milagres entre aspas, do grande poder criador, devido à sua grande essencialidade do seu perispírito. Quando ele pensava, o seu pensamento subia às zonas que para nós no momento são inatingíveis. E de lá ele recolhia toda aquela essência que fosse beneficiar o perispírito daquele que ele tinha a intenção de beneficiar. Eu creio que a gente não está sendo muito literal, eu acho que o português que a gente está falando está sendo de bom entendimento, né? Ou seja, se a gente tem uma escada, a gente consegue pegar as coisas lá de cima. Se a gente não usa a escada, a gente fica só ali, por ali, sem pegar nada. Jesus subia toda a escada e pegava lá em cima tudo aquilo que necessitava, a ponto de, aos olhos humanos, provocarem os milagres. Nós temos também as ondas curtas, médias e longas, que aí elas são definidas, como disse ainda há pouco, pela capacidade de que cada um está se fazendo por moralizar. Então nós vamos tendo acesso a essas camadas superiores na medida que a gente se esforça para melhorar a nossa condição perispiritual, volto a repetir, que é o elo de ligação para o plano espiritual. É o perispírito que tem acesso, não é o corpo físico, obviamente, né? Que recolhe dessas zonas superiores o material necessário para ser empregado. Daí, alguns médios, porque de certa forma são médios, porque estão no meio do cimo e do baixo, eles recolhem e fazem as questões mais essenciadas. E isso provoca, em alguns, né, curandeiros e coisa e tal. Mas não é, gente, é tudo a questão do pensamento. O pensamento tem essa proposta de realizar pela sua purificação e poder, então, recolher de mais alto. As ondas são avaliadas segundo o comprimento em que se manifestam, dependendo desse comprimento do emissor, segundo o seu fluxo energético. Então, cada um vai fazer a sua essencialidade. Por isso tem pessoas que são fantásticas, que nos dá prazer da gente conversar, dialogar, nos dá saudade. Estamos falando aqui de alguém mais contemporâneo, que já desencarnou em 2002, que eu não tive essa grata experiência, mas dizem que o campo magnético que se aproximava de quando da residência dele, do lugar onde ele estava, era algo indescritível, né? Humanamente dizendo, a gente não poderia definir o que estava se passando. Exatamente esse campo magnético que ele formava
pela sua luta pelo bem, pela aquela forma com que ele se comportava, do desejo de ser útil, toda aquela renúncia, evidentemente que ele ficava ligado às correntes superiores. E essas correntes superiores se exteriorizavam através do seu campo magnético perispiritual. E, naturalmente, os mais sensíveis captavam com aquela questão que estava se manifestando. A alma erguida a estágios mais nobres, na senda evolutiva, nasce das profundezas da mente, nós já dissemos, do espírito. Pensamentos contínuos no bem, fluxo energético incessante, são revestidos de grande poder criador, que cria sobre a criação, recolhe e cria, ou o pensamento concreto do Criador. Então, quem sabe um dia nós vamos ter condições, pela nossa luta, pela moralidade, no caminho do bem, esse desejo incessante do bem, de recolher de mais alto e quem sabe até. E isso não é algo inalcançável. Jesus disse, o que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Hoje nós temos conhecimento que à época os outros não tinham, para poder alcançar até com certa rapidez, com o esforço que a gente faz, essa condição. Meus amigos, o discernimento, ou seja, o conhecimento, é a base fundamental para o crescimento espiritual. Daí esses diálogos que são muito simples, comuns, naturais, não tem nada demais, a gente não está falando nada que nunca ninguém tenha ouvido, apenas estamos procurando dissecar para que a gente novamente lembre ou relembre sobre isso. Ele deve ser usado à feição que determina a razão. Então não é aleatório, é algo que é feito com objetivo e com sapiência do que está realizando. Uma vez que a vida física está cercada por todos os lados das correntes mentais capazes de nos mergulhar na sustentação do bem ou nos lançar nas profundezas dos abismos morais. Nós temos a escolha e a doutrina espírita, então, nos concede essa oportunidade que, pelo conhecimento que a gente está buscando, de ter um manancial de informação para que a gente, com o próprio esforço, né, possa colocar em prática. E assim a gente vai essenciando-se, a gente vai se moralizando, o nosso perispírito acompanha a mesma natureza dos esforços que produzimos. Quem sabe se a gente não consegue essenciar de tal forma que essa nossa capacidade eletromagnética possa aurir as forças de mais alto, quem sabe a gente possa ajudar aqueles que ainda no momento não entenderam a razão da vida. Então, na medida que a gente se movimenta, como diz o ensinamento, nós vamos começando a enxergar as coisas superiores, porque então verão a Deus. Pergunta lá a primeira do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que é Deus, né? Hoje nós temos a condição não de explicar o que é, mas sabemos que é um grande poder criador e que Jesus, então, com a sua condição, nos estimula a buscar, a ter como meta a nossa chamada perfeição. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Meus amigos, chegamos ao final da nossa conversa dessa noite. A gente, sinceramente, espera possa ter colaborado de maneira modesta, que todos possam, nesse momento, estar saciados das suas informações. Quero uma vez mais repetir que quem vos fala, embora se esforce um pouco, não posso deixar de dizer isso, ainda tem muitas imperfeições, portanto, sendo um homem, posso nesse momento estar até exteriorizando vaidade, orgulho, prepotência, autoridade. Enfim, irmãos, o que a gente suscita e aconselha é que tudo que nós conversamos nessa noite, vocês possam passar pelo crivo da razão e da lógica. E se então acharem que é devido, que de certa forma merece conceito, aí sim, evidentemente, por vontade própria, coloquem em prática. Por isso agradeço muito, meus amigos, a alegria, a consideração de todos vocês, esperando o mais rápido possível a gente possa estar se dando um abraço fraterno, corporalmente dizendo, né, vivendo a alegria da gente estar coadunando dentro da doutrina espírita. Senhor Jesus, nós vos agradecemos. Agradecemos por todos esses momentos, agradecemos pela assistência espiritual, pelos nossos amigos, irmãos, especialmente os nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que nesse momento, estando conosco, fazem com que a nossa mente esteja atenta aos ensinamentos do Cristo. Muito nós temos juntos que fazer. Que esses momentos que a gente esteja vivendo seja breve, que todos aqueles que necessitam recebam, estão certamente recebendo assistência espiritual, que tenham conforto, consolo, e que o nosso Mestre Jesus possa fazer com que esses momentos sejam de grande valia para o nosso ensinamento e para a nossa experiência espiritual. Que a paz do Mestre nos envolva, que o nosso Mestre Jesus possa estar sempre conosco.
muita paz. Uma boa noite, meus amigos, meus irmãos, uma ótima semana, que Papai do Céu possa estar conosco sempre. Vocês têm um amigo que vocês necessitando, certamente, na medida do possível, estaremos juntos. Muito obrigado, meus amigos, muita alegria e muita paz em Jesus.